Estava nervoso, agora eu fiquei um pouco mais nervoso, né? O pastor tem essa habilidade de deixar os pregadores nervosos. Mas abra sua Bíblia, por gentileza, em Atos capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Vou ler na versão do celular. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Está lendo na NVI, Miguel? A partir do versículo 1, verso 1 até o verso 9. Em pé, em reverência à palavra do Senhor, estaremos lendo Atos capítulo 17, a partir do verso 1. Amém ou não amém? Diz assim a palavra de Deus: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason e em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. E Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Palavra do Senhor, podeis assentar. Oremos mais uma vez. Deus, nós nessa hora queremos desfrutar, ó Deus, do momento da sua palavra. Que o Senhor ministre os nossos corações, que o Senhor tome cativo cada mente e coração nessa hora, e que possamos, ó Deus, nessa hora, sermos inundados, ó Deus, confrontados, iluminados, ó Deus, por meio do Teu Espírito Santo, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Ó Deus, porque eu sei que em mim não há palavras que trarão vida, mudança ao coração, ó Deus, dos meus irmãos nessa noite, pois só Tu tens, ó Pai, as palavras de vida eterna. É por isso que nós suplicamos: ó Espírito Santo de Deus, fale aos nossos corações por meio da pregação da Sua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, nós estamos diante de mais um relato, uma narrativa da atuação de um dos maiores missionários da igreja cristã. Estamos diante do relato de uma narrativa de um dos maiores plantadores de igreja da história cristã. O apóstolo Paulo, ele marca a história da igreja para os gentios de maneira grandiosa. Muito obrigado, meu irmão. De maneira poderosa. E que tem a nos ensinar muitas coisas, muitas lições. E nessa noite, de maneira objetiva, eu quero também lançar mão de alguns ensinamentos, dessa aplicação, dessa plantação de igreja do apóstolo Paulo em Tessalônica. Tendo em vista o nosso contexto, é importante observarmos e guardarmos dentro do nosso coração essas lições.
tendo em vista o desafio, a porta aberta que o Senhor tem colocado diante de nós. Paulo, o apóstolo Paulo, em razão da sua segunda viagem missionária, amados, é dirigido pelo Espírito Santo a levar o Evangelho à Macedônia. Os irmãos sabem do texto de Atos, capítulo 16, versículos 6 a 10, em que um varão aparece para o apóstolo Paulo em sonho e diz: atravessa a Macedônia e prega para nós. Então, após essa visão, o apóstolo Paulo é compungido e levado, então, pelo Espírito Santo, iniciando essa trajetória entre a sua segunda viagem missionária. E ele chega em Filipos. E o episódio marcante em Filipos é o caso de Lídia, onde fica algum tempo pregando, sofrendo, tendo em vista que ele fica preso. Mas ele é solto e continua na sua caminhada, pregando o Evangelho pela Macedônia. O texto diz, então, que ele passa por Anfípolis, ele passa por Apolônia, chegando, então, na cidade de Tessalônica. A cidade de Tessalônica, amados, era uma cidade, nesse tempo, muito importante. Ela foi fundada em 168 a.C., e essa cidade era uma cidade portuária. Ela era um grande centro comercial. Ela foi colocada como o segundo distrito do Império, a mãe da terra Macedônia. Esse nome, Tessalônica, ele veio através de uma homenagem de um homem chamado Cassandro, a sua esposa, irmã de um personagem histórico muito conhecido, Alexandre o Grande. Então, Cassandro, ao chegar naquela região, ele então, em homenagem à sua esposa, ele chama aquela cidade de Tessalônica. E em 146 a.C., essa cidade se torna a capital da província. E em 42 a.C., essa cidade, que era uma cidade muito grande, ela se torna uma cidade livre. Uma cidade que respondia a Roma, mas não dependia de Roma. Era uma cidade livre, que gerava os seus próprios recursos, que cuidava da sua vida política de forma independente. Era uma grande cidade. Mas diante desse contexto rápido, amados, nós vemos aqui, segundo o texto de Atos, capítulo 17, alguns pontos que essa narrativa nos ensina e nos orienta diante da atuação do apóstolo Paulo na plantação de uma igreja em Tessalônica. E nós temos o primeiro ponto, que é a estratégia do apóstolo Paulo. O segundo ponto, nós vemos o método do apóstolo Paulo. O terceiro, nós vemos o conteúdo da pregação. O quarto ponto, nós vemos o resultado da pregação. E o quinto ponto, nós vemos a oposição ao progresso do Evangelho. Portanto, chama a sua atenção para o texto bíblico para nós aprendermos as lições que as Sagradas Escrituras têm a nos ensinar nesta noite. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Os irmãos sabem que, diante da perseguição ao povo judeu, o povo começou a se dispersar. Aos judeus cristãos, de forma específica, eles começaram a se dispersar. E então, amados, houve pregação e pregações, mas também junto com essa dispersão, houve também um espalhamento dos judeus em si. E aí, amados, como eles não tinham mais o templo, não tinha mais a proximidade com Jerusalém, não tinha mais as figuras importantes da sua religiosidade, eles imprimiram e colocaram, então, e estrearam uma novidade que foi importante para a cultura religiosa judaica, que foram as sinagogas. As sinagogas eram pequenos centros, lugares onde as pessoas teriam contato com a lei, teriam contato com a sua religiosidade, tendo em vista que eles estavam distante do centro da sua religião.
Então, onde havia uma sinagoga, a atuação do apóstolo Paulo era o seguinte, a estratégia do apóstolo Paulo era o seguinte, versículo 2, segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu ou arrazoou com eles com base nas Escrituras. Veja que interessante, amados, a estratégia do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele chega diante daqueles que têm um contato, um conhecimento, ainda que de forma não muito clara. O apóstolo Paulo então usa dessa estratégia de uma sinagoga para usar daquilo que ele tem conhecimento, para transmitir um conhecimento maior. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras. O primeiro ponto, amados, nos ensina da estratégia de Paulo que precisamos ter sabedoria e usar as ferramentas, aquilo que temos à mão, a nossa realidade, para pregar o Evangelho, buscando sempre oportunidades, portas para anunciar o Evangelho. Precisamos ter sabedoria dos altos céus para proclamar, anunciar o Evangelho às pessoas. Quando nós que temos a liberdade, amados, precisamos usar dessa liberdade em nosso favor. Precisamos fazer mais cultos nos lares. Como nós estamos voltando, graças a Deus, com o de casa em casa. O de casa em casa, amados irmãos, não é também para nos reunirmos para tomar café na casa dos outros. O de casa em casa é para anunciarmos o Evangelho. É uma oportunidade que o Senhor nos dá para pregar o Evangelho. São estratégias que o Senhor nos dá para pregar o Evangelho. Precisamos fazer mais cultos ao ar livre. E os irmãos mais experientes talvez tenham isso mais vivo ainda no seu coração. Como nós tínhamos o desejo, como nós tínhamos a disposição, amados, de marcar um culto na praça, de marcarmos um culto nas esquinas, de fazermos evangelismos a pé, para pregarmos o Evangelho. Quando nós usamos das nossas oportunidades, seja doando alguma coisa, quando usamos das datas comemorativas para doar brinquedos, doces às crianças, são oportunidades, amados, para pregar o Evangelho. Precisamos ser estratégicos nas oportunidades que Deus nos dá. E assim usar dessas oportunidades para nada mais, nada menos, pregar o Evangelho. Toda ação da igreja precisa ter isso como perspectiva, amados. Pregar o Evangelho. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados ele discutiu com eles com base nas Escrituras. Segundo, o método que o apóstolo Paulo usou, amados, foi discutir, arrazoar com ele com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. O método que o apóstolo Paulo usou, amados, foi arrazoar. Essa ideia de arrazoar, discutir, é uma ideia de perguntas e respostas, em que o apóstolo Paulo apresentava o seu argumento por meio de perguntas e até perguntas diretas e retóricas, e apresentava as respostas a essas perguntas.
devemos ter a inteligência, amados, de usar toda a Escritura para, com didática e pedagogia, transmitir o Evangelho. É por isso, amados irmãos, que talvez cause alguns estranhamentos para alguns, mas é por isso que nas nossas escolas bíblicas nós fazemos panoramas, nós ensinamos os distintivos históricos, como agora estamos ensinando credo apostólico. É uma forma didática e pedagógica de ensinar as Escrituras, apontando para Cristo, apontando para o Evangelho. O método, amados, de pregação, o método que o apóstolo Paulo usou, foi um método didático e pedagógico para mostrar Cristo, o Cristo do Evangelho. Não podemos ficar no discurso frio. Não podemos ficar nos ensinamentos teológicos profundos, mas só numa história. Segunda-feira nós estávamos conversando sobre isso. Quantas vezes nós nos aprofundamos, estudamos, nos aplicamos e sabemos todo o contexto histórico, mas não trazemos a realidade do povo. E o apóstolo Paulo, então, ele discute com eles com base nas Escrituras, explicando e provando. Precisamos ter inteligência didática e de forma pedagógica nos preocupar em transmitir o Evangelho, para que as pessoas conheçam Cristo Jesus. O apóstolo Paulo arrazoou, ele argumentou, ele apresentou razões, justificativas, perguntas e respostas, expondo, explicando e demonstrando, provando o Cristo que deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. 1 Pedro capítulo 3, 15. Nos diz o seguinte: antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre, repito, estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Há uma responsabilidade dos crentes, e não dos pastores somente, e não dos pregadores, mas dos crentes, de estarem sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Isso, amados, não exige de nós um diploma em formação teológica, quanto seja muito importante. O que exige de nós é que nós conheçamos a palavra de Deus e possamos então transmiti-la de forma didática, pedagógica, para que as pessoas possam entender o Evangelho. Mas perceba que esse poder, amados, que é se transmitir essa verdade, o Evangelho, a força não está na didática dos nossos argumentos. A força está no Espírito Santo que usa os nossos argumentos. O que precisamos é ser claros concernente ao Evangelho. Isso exige de cada um de nós, amados. Exige de cada um de nós. Nós precisamos compreender o Evangelho, nós precisamos entender o Evangelho, nós precisamos aprender o Evangelho, nós precisamos aplicar o Evangelho e nós precisamos transmitir o Evangelho. A questão desse ponto é, quando as pessoas nos perguntarem a razão da nossa esperança, você saberá responder? Quando as pessoas questionarem quem é Deus, quem é o Cristo do Evangelho, o que é o Evangelho,
nós saberemos responder? Haverá convicção nas suas palavras? Precisamos aprender com o método do apóstolo Paulo. E aí talvez você use a desculpa, mas é o apóstolo Paulo, Jonathan. Mas a Bíblia nos mostra que o apóstolo Paulo não é maior do que ninguém. Nós temos a mesma responsabilidade que o apóstolo Paulo. E devemos ter o mesmo comprometimento que o apóstolo Paulo. A mesma disposição que o apóstolo Paulo, de ao ser inquirido, questionado, perguntado, responder a razão da nossa esperança. Para isso, precisamos a cada dia mais, amados, nos dedicar a conhecer o Evangelho de Jesus Cristo e de maneira didática, pedagógica, ensinar, responder e transmitir o Evangelho do Senhor Jesus, apontando para Ele mesmo. 1 Coríntios também, capítulo 15. Versículo 3, esse é um dos meus textos prediletos, em que resume a verdade do Evangelho. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 4. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. O que, Paulo? Que você recebeu e que transmitiu? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Amados irmãos, eu e você precisamos transmitir o que recebemos. O Evangelho. Se você recebeu o Evangelho, se você aprendeu o Evangelho, se você internalizou o Evangelho, se você está buscando aplicar o Evangelho à sua vida, você precisa transmitir o Evangelho. E aí vão te perguntar, o que é o Evangelho? Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Devemos aprender com o apóstolo Paulo, por meio do seu método. Mas devemos também ter o mesmo desejo, a mesma aplicação, a mesma disposição que o apóstolo Paulo em transmitir o Evangelho. E aí vem o terceiro ponto, amados. O conteúdo da pregação. Pode parecer redundante dizer isso, mas isso é importante a cada dia de ser ressaltado nas nossas vidas e na vida da igreja, o conteúdo da pregação. Explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Isso é importante de ser ressaltado, amados irmãos, porque há facetas de um novo Evangelho. Há uma exposição, há um grito, existem ruídos de um novo Evangelho, de um Evangelho sem cruz, de um Evangelho sem Cristo, de um Evangelho sem renúncia, de um Evangelho sem arrependimento. De um Evangelho que apaga Cristo Jesus. De um Evangelho que deturpa Cristo Jesus.
E precisamos entender que o conteúdo da nossa pregação não pode ser nada além e nada aquém de Cristo. Porque Ele é o fundamento da igreja. Cristo Jesus é o Evangelho. Mas é o Cristo segundo as Escrituras. Efésios capítulo 2, versículo 20. Vou ler o versículo 19, para melhor entendimento. 19, 20. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. O conteúdo da pregação, amados, é Cristo, porque Ele é o fundamento da igreja. Cristo Jesus é o Evangelho. Mas por que é necessário ressaltar isso? Porque Paulo apresentava o conteúdo do Evangelho, o conteúdo da sua pregação com base nas Escrituras. Precisamos, amados, conhecer o Cristo das Escrituras. Precisamos conhecer o Cristo do Evangelho. Porque há muitos discursos, como eu falei, há muitos ruídos, como eu já disse anteriormente, em que as pessoas dizem e andam com camisas e plaquinhas: Jesus te ama. Jesus te ama. Param nos sinais, nos semáforos, com a plaquinha: Jesus te ama. E elas estão acreditando, às vezes de maneira legítima, que estão evangelizando. O grande problema, ou a grande problemática, é aquilo que o apóstolo João ele disse, em que ele orienta a igreja, no capítulo 2, versículo 15: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, preste atenção nisso, o amor do Pai não está nele. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Perceba aí, agora faça o link. Jesus te ama. A plaquinha de Jesus te ama. E as pessoas, ao receberem isso, Jesus me ama. Que legal, muito bom. Muito interessante. Mas elas não se lançam diante da cruz, diante das Escrituras, se arrependem dos seus pecados, mudam o seu modo de viver. Não, elas continuam amando o mundo e acreditando que Jesus me ama, sem abandonar os seus pecados, sem abandonar a sua vida pecaminosa, sem se arrepender. E aí o apóstolo João, que é o apóstolo do amor, ele diz: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O que isso significa, John? Que esses que veem nas plaquinhas, que veem nas camisas, sendo evangelizados com Jesus te ama, se não abandonarem a sua vida pecaminosa, se não abrirem mão de uma vida de pecado, abandonar o seu amor, que é o mundo, e passarem a amarem a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, acima de todas as coisas, com toda a sua força. Se não fizerem isso, o apóstolo João disse: o amor do Pai não está nele. Não é objeto do amor de Deus. Isso é forte. Mas aí a resposta, Jonathan, João 3,16, porque Deus amou o mundo. Amou o mundo sem distinção
não sem exceção. Portanto, perceba, amados, que nós precisamos apontar para o Cristo do Evangelho. E isso é necessário porque o Cristo do Evangelho morreu pelo meu e seu pecado. E Ele exige de nós, porque foi assim que Jesus, ao caminhar pela terra e pregar o Evangelho, apontando para o Pai, a primeira pregação de Jesus foi: arrependam-se. Arrependam-se. Por isso que é necessário ressaltarmos o Cristo do Evangelho, o fundamento da igreja. Porque, amados, a salvação somente por Cristo. A cruz deve ser ressaltada. Aquilo que Cristo fez deve ser ressaltado. E devemos entender que não há nada do que possamos fazer ou deixar de fazer que vai trazer para nós justificação ou salvação. Por isso é importante ressaltarmos que Cristo é o Evangelho e é o Cristo das Escrituras. Eu e você não temos o direito de maquiar o Evangelho, apenas ressaltando: o Jesus te ama. Mas é dizendo, amados irmãos, que Jesus morreu por causa dos nossos pecados. E a exigência do Evangelho, a exigência desse Cristo que morreu, que é o Evangelho, é que nós nos arrependamos e creiamos nele. Abandonando nosso velho homem, as nossas velhas práticas, e olhando para esse Cristo maravilhoso, poderoso e amoroso, que morreu por nós. Mas o quarto ponto, amados, é o resultado da pregação. Versículo 4. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. O que nós vemos aqui, amados, é que a palavra de Deus exposta, pregada com fidelidade, com sinceridade, sem rodeios, sem firulas, sem luzes, sem parede preta. Desculpa. É que o Evangelho, amados irmãos, ele é suficiente. E ele traz impacto ao coração de pecadores por meio do poder do Espírito Santo de Deus. Isaías, capítulo 55, nos ensina. Isaías 55, versículo 11, diz assim também. Vou ler o versículo 10 para melhor entendimento. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Versículo 11. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei, diz o Senhor. A palavra de Deus traz impacto, amados. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo, em plena convicção. A palavra de Deus, anunciada e pregada com fidelidade, com sinceridade, traz impacto no poder do Espírito Santo de Deus. E o impacto
é, amados, transformação. O impacto do Evangelho pregado é transformação, é salvação. Por isso, devemos orar e clamar ao Senhor para que a pregação do Evangelho nesse lugar, a pregação do Evangelho que sai das nossas bocas, atinja os corações dos nossos ouvintes. Em todo lugar que estivermos, em todo lugar que proclamarmos, e que o impacto e que o resultado dessa pregação, dessa proclamação, de demonstrar a razão da nossa esperança, seja a salvação de pecadores. Por isso, digo e repito, amados, que o nosso propósito nesse lugar, assim como continua sendo o nosso propósito na nossa comunidade ali na Água Fria, é pregar o Evangelho. Porque o Evangelho é suficiente. O Evangelho é suficiente. Nós continuamente somos assediados a se voltar para uma pregação de um Evangelho ou de um novo Evangelho que busca acalentar o nosso coração, trazer bem-estar à nossa vida, à nossa família. Nós, muitas das vezes, estamos preocupados com estrutura de igreja, e a gente estava conversando sobre isso aqui na segunda-feira. E aqui, amados irmãos, a estrutura é essa. Nós estamos cavando as sapatas ainda. Mas estamos cavando as sapatas com o fundamento. Proclamando o fundamento que é Cristo Jesus, que é o Evangelho. E sabemos, amados, que isso é suficiente. Porque Cristo, como lemos, é a pedra angular. Se nós formatarmos, se nós plantarmos uma comunidade baseada no bem-estar das pessoas, baseada numa estrutura muito boa, baseada em oferecer aquilo que os consumidores desejarem, nós não permaneceremos. Só permaneceremos, amados, se Cristo continuar sendo o fundamento da nossa igreja. Se Cristo continuar sendo o fundamento das nossas vidas. Se Cristo continuar sendo o conteúdo da nossa pregação. E assim, o resultado, amados, é transformação de vidas. Por isso, a nossa oração e o nosso desejo é que a cada dia mais Deus salve pessoas. Salve pessoas pela pregação do Evangelho. Não estamos correndo atrás de adeptos. Não estamos correndo atrás de assinantes. Porque parece que agora muitos cristãos estão andando por aí, como tratando a Igreja de Cristo Jesus como se fosse um serviço por assinatura. Eu pago e eu quero melhor conteúdo. E se esse conteúdo não me agradar, eu paro de pagar, eu paro de consumir e eu vou procurar outra plataforma. Crentes que agora estão tratando a igreja como Netflix, de forma que tem crescido os adeptos do culto online, que na verdade não é culto, né? Amados irmãos, nós queremos, a nossa oração, o nosso desejo é que o resultado da nossa pregação se demonstre e se efetive em pessoas verdadeiramente transformadas pelo Evangelho. E assim, possam estar em nosso meio
vibrantes, alegres, contentes, dispostas, dedicadas, comprometidas, não com a placa da igreja, comprometidas com Cristo e com o Evangelho, com a causa do reino, com o avanço do reino de Deus nesse lugar. Judeus, gregos, mulheres de alta posição foram persuadidos pelo Evangelho. E um detalhe importante, amados, que o apóstolo Paulo, por meio da sua pregação, atingiu a mais alta classe. Mas eu quero dizer que dentro da comunidade de fé não tem classe. Dentro da comunidade de fé, todos nós somos iguais. Do cristão analfabeto até o cristão PhD em alguma coisa. Do cristão mais humilde ao cristão mais rico, todos são iguais. Todos são servos do Senhor. Todos são irmãos em Cristo Jesus. Mas isso nos mostra, amados, também que o Evangelho é coisa para pecador. O Evangelho não é coisa só para pobre. O Evangelho não é coisa de rico. O Evangelho é coisa de pecador. O Evangelho é para mim e para você. E quando somos impactados por esse Evangelho, somos então convencidos pelo Espírito Santo de Deus, do pecado, da justiça e do juízo, e nos lançamos aos pés da cruz, reconhecendo esse Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Mas quinto, amados, para encerrar, oposição ao progresso do Evangelho. Perceba que, versículo 5, mas os judeus ficaram com inveja. Reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão, desocupados e multidão, perceba, iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jasón em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Amados, não se esqueça e não se engane. O Evangelho, o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus, trará oposição. Trará oposição de homens perversos. Trará oposição de invejosos. Trará oposição de desocupados. E trará oposição de uma multidão. Irmãos, isso é muito importante. Porque tão logo já tem acontecido e pode acontecer ainda mais oposição ao progresso do Evangelho. Como o pastor disse e a gente conversou, os fariseus do nosso tempo, os fariseus modernos da nossa cidade, encorajados por Satanás, por inveja, por desocupação, trabalharão para impedir o progresso do Evangelho nesse lugar. Não se engane, irmãos. Nem todos aqueles que vestem a roupa de crente, que metem uma máscara de crente, são crentes. Na verdade, são inimigos da cruz de Cristo. E o argumento daqueles que tentem impedir o progresso do Evangelho
É o que eles dizem no versículo 6, esses homens que têm causado alvoroço por todo mundo, agora chegaram aqui. No contexto, amados, os judeus invejosos, perversos, desocupados, eles tentaram colocar na conta do apóstolo Paulo e dos seus discípulos que eles eram aquelas pessoas responsáveis por incitar uma revolta na cidade. E quando havia um estopim, quando havia uma mera suspeita de uma revolta numa cidade romana naquela época, o exército romano via e dizimava e acabava. Até com a cidade. E eles estão colocando na conta do apóstolo Paulo, dos seus discípulos, eles querem acusar falsamente o apóstolo Paulo de uma espécie de revolta contra o rei, contra César, para que o progresso do evangelho fosse impedido. Mas perceba, irmãos, nada pode parar a igreja do Senhor Jesus. Nada pode parar o avanço do evangelho de Cristo Jesus. Por isso, apesar da oposição ao progresso do evangelho, precisamos continuar fortemente, firmemente, sinceramente, fielmente, precisamos permanecer na pregação do evangelho. A despeito dos invejosos, a despeito dos perversos, a despeito dos desocupados, a despeito da multidão, continue pregando o evangelho. Porque esse evangelho, amados, de fato, causa alvoroço no mundo. Esse evangelho traz impacto político, social e religioso. O verdadeiro evangelho traz impacto, causa alvoroço. Porque o verdadeiro evangelho vai contra o sistema desse mundo. Mas a nossa alegria e confiança, amados, de que os homens podem calar a nossa voz, mas não podem calar o evangelho. Por isso, continue pregando o evangelho. Último texto, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Perceba, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Portanto, eu termino, amados, ressaltando a realidade de um plantador de igreja, de um missionário, o apóstolo Paulo, que teve estratégia, que teve método na sua proclamação, que apresentou um conteúdo sólido, firme, que ao apresentar esse conteúdo, ele teve resultados maravilhosos, grandiosos, mas também, amados, teve oposição. Teve que enfrentar oposição. O que aprendemos aqui, amados, é que precisamos ter estratégia, é que precisamos ter método, é que precisamos transmitir o conteúdo da pregação com fidelidade, com sinceridade, no poder do Espírito Santo de Deus, e Deus trará o crescimento. O resultado da pregação está na mão de Deus e não nas nossas mãos. Mas também esteja preparado, irmão, para a oposição ao Evangelho. Por isso, eu convoco você, nessa noite,
se você entende o Evangelho, ou se você entendeu o Evangelho, é necessário você assumir uma posição diante de Deus. É necessário você assumir um compromisso diante de Deus, em se engajar, em se dedicar, em viver e proclamar o Evangelho, sabendo de antemão que você sofrerá oposição, sabendo de antemão de que você será perseguido, quererão desacreditar você, envergonhar você, maltratar você, iludir você, desencorajar você. Mas é necessário que você entenda que nós caminhamos por fé e não por vista, confiando no Evangelho do Senhor Jesus, confiando nesse Cristo que morreu por nós. Nós temos a nossa esperança solidificada, sabendo que assim que essa vida terminar, nós estaremos com Ele. Nós estaremos com Ele. Por isso que João, em Apocalipse, encoraja, nas palavras do próprio Deus, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Oremos ao Senhor. Deus, graças te damos por sua palavra e suplicamos ao Senhor que a tua palavra cause impacto, Senhor, aos nossos corações nessa noite. E que possamos, de fato, compreender o Evangelho. E o Evangelho é Cristo Jesus. Cristo Jesus em nós, a esperança da glória. Ó Deus, que ao compreender esse Evangelho, ó Deus, que o Espírito Santo comece a nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E possa, ó Deus, nos fazer nascer de novo. Sermos novas criaturas, ó Deus. Então, vivermos uma nova vida, uma vida para a glória do Senhor, ó Deus. Buscando conhecer mais, crescer mais na graça e no conhecimento do Senhor, ó Deus. E também a proclamar, transmitir o Evangelho do Senhor. De forma estratégica, didática, pedagógica, ó Deus. Confiando na ação do Espírito Santo. Mas tendo e não abrindo mão o desejo de sempre, ao abrirmos as nossas bocas, pronunciarmos o Cristo do Evangelho, o Cristo das Escrituras, ó Deus. Que o nosso conteúdo seja Cristo, o revelado na sua palavra, Senhor. E que assim, ó Deus, por graça e misericórdia, o Senhor possa salvar pecadores, ó Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos encoraje, ó Deus. Que o Senhor nos desperte a tomarmos uma posição diante do Senhor, tendo em vista que sofreremos oposição, ó Deus, por todos os lados, por invejosos, por perversos, ó Deus, por desocupados e por uma multidão. Mas que nós estejamos firmados no Senhor, ó Deus, firmados no Evangelho do Senhor, e possamos, assim como João, ser a voz que clama, apontando para o Cristo Jesus, nosso Senhor, o único que pode salvar, ó Deus, o único que pode transformar, ó Deus, o único que pode libertar, Senhor, o único que oferece vida e vida em abundância. É esse Cristo que confiamos, é esse Cristo que cremos e é esse Cristo que pregamos, ó Deus. Por isso, em nome de Jesus, todos que estão reunidos nesse lugar, nessa noite, possam ser impactados pelo Evangelho diariamente, ó Deus. E possam ser despertados a pregar esse Evangelho, ó Deus. Confiando no Senhor Jesus. Até o dia final. É no nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Amados irmãos, oração silenciosa. Estamos encerrados nessa noite.